E aí, belezinha? Acompanha o nosso canal. Você já viu pelo trailer, pela nossa vinheta, que eu vou falar sobre notícias. Na verdade, eu vou trazer notícias atualizadas sobre o coronavírus. Teve algumas reviravoltas, algumas coisas no Brasil, algumas coisas no mundo. Então, eu vou trazer isso agora. A vinheta já passou, eu já vou trazer tudo certinho agora para você. E se esse vídeo for útil para você, compartilha, porque no final vai ter mais umas orientações sobre o coronavírus para vocês. Então tem muita coisa no Brasil, no mundo, inclusive infectados famosos, inclusive até no governo Bolsonaro tem um caso de infectação. Então vamos lá, sem enrolação, vou trazer tudo atualizado hoje, 12 de março, para você. Atualizado agora às 21 horas. Inclusive o presidente Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento sobre o coronavírus. Muita gente já falou, mas ele fez brincadeira esses dias e agora ele está alertando. É lógico, o papel de um chefe da nação não é assustar o povo, é amenizar. É lógico que agora, com casos próximos, ele teve que tomar essa postura, inclusive. Mas vamos para as notícias, que é isso que é o que importa. Destaques desse quinta-feira, dia 12 de março. A China registrou 80.980 casos confirmados do Covid-19, desde o início do surto, e 3.173 mortos. Além da China, 37.371 casos foram registrados e ao menos 1.130 mortes em todo o mundo. A China declarou o fim do pico do surto do Covid-19 no país. Menos mal, isso é uma notícia boa, né, gente? O Irã tem mais de 10 mil casos da doença e 429 mortes. A Itália tem mais de 10 mil infectados e registrou 1.016 mortes. Nos Estados Unidos, que restringiu viajantes da Europa, há 1.000 casos e 31 mortes. Tem mais aqui? Foram registradas as primeiras mortes por coronavírus na Grécia, Áustria, Polônia, Azerbaijão, Rússia, Noruega e Índia. A Academia Brasileira de Letras comunicou que suspenderá suas atividades de março e abril. O Grande Prêmio da Austrália, da Fórmula 1, está cancelado, gente. Olha como está sendo afetando várias comemorações, vários eventos pelo mundo. O secretário de Comunicação Fábio Wajgarten tem coronavírus. O secretário de Comunicação do Bolsonaro está com coronavírus. Já falou que está tudo bem, que está tratando em casa. O presidente Jair Bolsonaro faz teste para coronavírus, mas segundo últimas informações agora do jornal, do SBT, que eu vi, se não me engano, ele deu negativo para isso. E uma notícia que vai entristecer muitas pessoas que gostam desse lugar: Disney anuncia fechamento dos parques Disney World, Flórida e Disneylândia na Califórnia. Então você que vai para esses lugares, na Disney, meu amigo Fábio Malaguti, né? Acho que ele não vai para agora, não. Acho que na verdade muita gente não vai viajar nesse período. O governo da China declarou nesta quinta-feira que o pico de surto do novo coronavírus acabou no país. Glória a Deus. Os novos casos de Covid-19 continuam em declínio, afirmou o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng, em entrevista coletiva em Pequim. Nesta quinta-feira foram registrados apenas 15 novos casos no país. A província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, considerado o epicentro da epidemia, registrou apenas 8 novas infecções e é a primeira vez que o Hubei registra uma contagem diária de menos de 10 novos casos. Casos aqui no Brasil, gente, prestem bem atenção. O Brasil tem 77 casos confirmados do novo coronavírus, segundo a lista oficial do governo, além de 1.427 casos suspeitos e 1.156 descartados. Nenhuma morte. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que define como serão feitos isolamento e quarentena para enfrentar a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. O texto prevê que agentes de vigilância podem recomendar isolamento para pessoas que tiverem contato próximo com alguém infectado, enquanto o caso deste estiver sendo investigado. Ainda sobre os profissionais de saúde, o governo anunciou nesta manhã a contratação de 5.800 médicos para atender a demanda que deve ser gerada pelo novo coronavírus. A contratação deverá ocorrer até 7 de abril. No Rio de Janeiro, isso é importantíssimo, gente. O secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, anunciou nessa manhã, hoje, dia 12, o primeiro caso de transmissão local, lá no Rio de Janeiro, o primeiro caso. Ele falou: tivemos ontem a confirmação do exame de contraprova pela Fiocruz, que fez com que o Rio de Janeiro tenha tido o primeiro caso de transmissão local do vírus. Ele disse ao Bom Dia Rio. Ainda no Rio, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça registraram recesso aos seus edifícios, não vão funcionar.
O acesso à LERJ vai ser limitado para deputados, funcionários da imprensa e lá no TJ os servidores irão trabalhar home office, ou seja, não vão prestar serviço em casa através do meio eletrônico. Em São Paulo, todos os órgãos públicos cujas sedes estão instalados na cidade de São Paulo implementaram restrições à entrada e circulação de pessoas, como forma de contenção e prevenção das infecções por coronavírus. E no Recife, um cruzeiro com mais de 600 pessoas foi ancorado depois que um idoso passou mal. O navio foi isolado por suspeita do coronavírus. Vários eventos foram cancelados ou adiados na cidade por causa do risco da disseminação do coronavírus. Vocês viram, gente, como que tá? Tá difícil, é uma pandemia realmente, uma pandemia. Entre eles estão o espetáculo cultural, que marcaria o aniversário da capital, a estreia da seleção brasileira na eliminatória da Copa 2022, além de um encontro nacional de prefeitos. Casos na Europa. Caso na Europa, na Espanha, a ministra da Igualdade, Irene Monteiro, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Ela é parceira de Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro do país, que entrou em quarentena. Todos os ministros do governo vão ser submetidos a testes ao longo do dia. Todos os museus estatais de Madrid, você que está visitando Madrid, Espanha, incluindo Prado, Rainha Sofia e Thyssen-Bornemisza, vão fechar suas portas no público devido à epidemia do coronavírus que afetou a capital espanhola. Afirmam nesta quarta-feira autoridades do país que todos os jogos da Liga Espanhola estão suspensos. A Irlanda e a Dinamarca anunciaram o fechamento de creches, escolas e universidades. Autoridades austríacas confirmaram a primeira morte do homem de 69 anos em Viena por causa do novo coronavírus. A Áustria já registrou 302 casos de infecção. Sem público por causa do coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional, COI, iniciou o revezamento da tocha olímpica. A cerimônia na Grécia aconteceu só com a presença de jornalistas e poucos convidados. O ministro da Saúde grego confirmou a primeira morte provocada pelo coronavírus. O paciente de 66 anos contraiu a doença durante um tour religioso em Israel e Egito no mês passado. Ele morreu em um hospital em Patras, a 204 quilômetros de Atenas. Famosos e autoridades, agora famosos pelo mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, o secretário de Comunicação Fábio Wajgarten está com coronavírus. Segundo o governo, ele ficará de quarentena em casa. Ele já deu entrevista, como eu falei para vocês. O ator Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Eles estavam na Austrália para as gravações de um filme ainda sem nome, sobre Elvis Presley. O próprio ator confirmou a notícia em seu perfil de Twitter, que está nesta quinta-feira, dia 12. Tanto ele quanto Wilson têm 63 anos de idade. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, informou por meio do Twitter que irá ficar de quarentena em casa e cancelará seus compromissos depois de sua mulher retornou de uma viagem a Londres com sintomas de uma gripe. Cancelamentos. Então, estão sendo cancelados vários eventos pelo mundo. Então, temores sobre a rápida proliferação do vírus levaram ao cancelamento de shows esportivos ao redor do mundo, incluindo o torneio de Wimbledon, Indian Wells, o festival de Coachella, levantaram questionamentos sobre a Olimpíada de Tóquio. Na América do Sul, a Conmebol decidiu suspender a Copa dos Libertadores por tempo indeterminado, a partir da próxima semana. Já o Festival de Música Lollapalooza foi adiado no Chile e na Argentina para o segundo semestre. Ainda na Argentina, o governo suspendeu 30 dias todos os voos internacionais provenientes de países infectados por coronavírus, como Europa, Estados Unidos e China. No Brasil, o Campus Party, na Amazônia, foi adiado. O evento, que aconteceria em Manaus entre os dias 18 e 22, não tem nova data. Nos Estados Unidos, a Liga Americana de Hóquei Gelo suspendeu toda a temporada dessa quinta e Nova York informou que irá banir reuniões e eventos com mais de 500 pessoas. A regra valerá inclusive para espetáculos da Broadway, a partir de versões da Disney, Califórnia, que fechará a partir dessa sexta-feira, 13. A banda britânica The Who cancelou uma turnê que faria pelo Reino Unido devido à pandemia, apenas 4 dias antes de subir no palco de Manchester. Em Amsterdã, na Holanda, os museus como Casa de Anne Frank estão fechados e eventos com mais de 100 pessoas foram banidos. Na Catalunha, região da Espanha, que registrou 4 mortes por coronavírus, o governo bloqueou a saída de moradores de 4 cidades. O bloqueio atinge 60 mil pessoas. Em Portugal, anunciou que irá fechar todas as creches, escolas, universidades até final de março, assim como a França, que suspenderá atividades de todas as escolas e universidades a partir do dia 16. O Iraque também irá fechar a maioria das escolas públicas, assim como irá suspender todos os voos para a Índia. O Nepal cancelou a temporada da escalada do Everest neste ano e o Marrocos suspendeu todos os voos vindos da
da Espanha e baniu a entrada de navios. Então, gente, pandemia, vocês estão vendo aqui, não vou falar sobre pandemia, mas na quarta-feira a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que há uma pandemia de Covid-19. Essa é a primeira vez que o coronavírus provoca uma pandemia, o termo que se refere a movimento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes como transmissão sustentada entre pessoas. Gente, essa é a atualização, né? Eu vou deixar agora na sequência umas orientações sobre como se cuidar sobre o coronavírus. Vamos nos cuidar, né, gente? Vamos nos prever de uma possível infectação. Então, vou deixar aqui na sequência. Espero que você tenha acompanhado toda essa notícia atualizadíssima e compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus alunos, para todo mundo. Belezinha? Conto com você. E vamos nos proteger do mal maior. Valeu. Sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem